nossa. É o SBR TV. A casa mais vigiada do mundo está de volta. Bora fofocar? Assista, curta e comente com quem entende de Big Brother Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. 5 Minutos de Fama, com Léo Martinez. Muita coisa bacana que a gente preparou para você, que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro. Ou ele, com os detalhes da semana e também a sua participação. E eu gosto de gente assim, que fala mesmo. Tem que falar, gente. Tem que falar. Tem que falar mesmo. BBB na USBR TV. Você vai querer dar uma espiadinha. Então você pode estar ligado, pode estar por dentro de tudo. É só você querer. USBR TV, a TV da família brasileira no exterior. USBR News. Oferecimento. Internexus Provo. Novas turmas começando todos os meses. Aproveite a promoção para o período da tarde. 801-717-2141. Gondin Law. Nossa missão é realizar os seus objetivos e sonhos nos Estados Unidos. Agende a sua consulta agora mesmo pelo site www.gondinlaw.com. Olá, seja muito bem-vindo ao USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. No programa de hoje você vai ver: Trump tem 34 acusações e o próprio diz que não tem um caso. O dia seguinte, a prisão do ex-presidente que mais uma vez faz a história nos Estados Unidos. Jorge Santos vai até o tribunal, é cercado por jornalistas e vai embora. A gente conversa com Pedro Paiva, repórter da TV 247, que estava na hora, no local, e foi testemunho ocular da história. Ele conta pra gente ao vivo como foi a cobertura de mais um dia histórico nos Estados Unidos e faz uma análise do que vem por aí. E ainda, brasileira espancada em Framingham, Massachusetts. Ela foi vítima de xenofobia. A americana foi presa e pagou $2.500 de fiança. Se for condenada, ela pode passar um bom tempo na prisão. Na Flórida, mais uma lei controversa é aprovada e tem o apoio do governador Ron DeSantis. O aborto passa a ser proibido no estado. A gente explica como é que isso vai funcionar e as reações dos dois lados. E tem muito mais no programa de hoje. O SBR News desta quarta-feira, dia 4 de abril de 2023, está começando agora. Agora são 9h10. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio e esse é o Jornal da Família Brasileira que vive no exterior. Eu estou esperando a sua participação, então você manda a sua mensagem através das nossas redes sociais e ainda você pode mandar o seu vídeo apontando a câmera do seu celular para o nosso QR Code aqui na sua tela. É simples assim. Como eu digo sempre, aqui você tem vez e voz.
Então vamos começar os trabalhos de hoje, então falando sobre o ex-presidente Donald Trump e o que aconteceu ontem. Só para você entender, o ex-presidente Donald Trump sentou no banco dos réus ontem e ele foi preso, ficou sob custódia da polícia dentro do tribunal até ouvir as 34 acusações que pesavam contra ele. E tudo isso envolvendo fraude nas eleições de 2016. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de 3 casos de suborno antes das eleições. O promotor Alvin Bragg disse que Trump providenciou o pagamento de $130 mil para a estrela pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre um encontro sexual em 2006. Ainda segundo Bragg, um pagamento de $30 mil foi feito por meio de um intermediário ao antigo porteiro da Trump Tower, que alegava que Trump era pai de um filho fora do casamento. O último caso envolveu uma mulher que recebeu $150 mil de um jornal americano em troca de não falar sobre um relacionamento sexual que supostamente teve com Trump. O ex-presidente se declarou inocente das 34 acusações. Por que Donald Trump repetidamente fez essas declarações falsas? As evidências mostrarão que ele fez isso para encobrir crimes relacionados às eleições de 2016. Já a defesa de Trump afirmou: a acusação em si é padrão. Não alega nenhum crime federal, nenhum crime estadual que tenha sido violado. Não alega que ele deu uma declaração falsa. É realmente decepcionante, é triste e vamos lutar contra isso. O ex-presidente foi liberado da custódia. O magnata de 76 anos terá que passar pelo julgamento, que pode ser realizado em janeiro do ano que vem, com consequências imprevisíveis para sua candidatura à presidência nas eleições de 2024. Foi um dia mais do que histórico, né? E muito importante para muita gente. Muitos que acreditavam que isso não iria acontecer, torceram o nariz, baixaram a cabeça e viram o ex-todo-poderoso ser preso. Não teve algema, não teve mugshot, mas tiveram imagens de um homem acuado, sem saída e sentado no banco dos réus. Durante toda a manhã e início da tarde em Nova York, a cidade se voltou para o evento sem precedentes na história do país. Helicópteros acompanhavam a saída do indiciado, repórteres se aglomeravam na porta do tribunal e entre eles estava o brasileiro, o repórter da TV 247, Pedro Paiva. Ontem eu tive o prazer de participar do programa que ele ancora no canal, no TV 247, que teve audiência muito bacana, inclusive, para poder falar sobre o que ele foi, como foi testemunha, e hoje ele está aqui para contar um pouco do que ele viu, né, Pedro? Obrigado, viu? Pedro, primeiro, boa noite, eu queria perguntar uma coisa para você. Estou esperando o pessoal se organizar para a gente poder falar, inclusive aproveitando que você está aqui, que é o seguinte, ó, como é que foi ser testemunha ocular da história? Parece meio, sabe, tipo, sei lá, chover molhado ou um chavão, alguma coisa do tipo. Mas como é que foi escrever? Porque você escreveu junto com todo mundo que estava lá, junto com a gente, um pouquinho da história, mas você estava lá. Como é que foi isso? Paulo, foi uma loucura. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na corte por volta das 7 horas da manhã. E quando eu cheguei lá, o local estava absolutamente tomado. Eram muitos jornalistas do mundo inteiro. Ali no local onde eu fiquei com uma série de jornalistas internacionais e também dos Estados Unidos, mas ao meu redor estava absolutamente empacotado de gente, né? Então você tinha que achar um lugarzinho ali para botar o seu tripé. Mas do meu lado tinha uma repórter francesa, na frente tinha uma equipe de TV saudita, a rádio BBC, tinha um repórter egípcio do outro lado, canais de televisão brasileiro, então, e todo mundo naquela expectativa, né? De certa forma, eu acho que a energia do lugar era aquela energia de esperar o Donald Trump chegar, e mesmo as pessoas que estavam passando na rua, né, tinham mais jornalistas do que... Para você ir, mas pode continuar falando, viu, Pedro? Fica à vontade, pode ir.
Ai, perdão, é que veio o áudio aqui para mim, aí eu achei que estava passando a matéria. Não. Mas as pessoas que estavam, mesmo as pessoas que estavam ali naquele local, né, as pessoas comuns, tinham manifestantes, mas tinham mais jornalistas do que manifestantes, mas próximo do horário da chegada do Donald Trump, né, as pessoas que estavam passando ali pela região, é uma região muito movimentada, né, a região de Chinatown, no downtown da cidade. Naquele momento, todo mundo parou, né, para correr atrás e ver a cena do Donald Trump chegando. Então como jornalista, foi uma experiência incrível estar ali. Agora me fala uma coisa, ô Pedro, aproveitando que você tá aqui comigo, me explica uma coisa muito simples e tranquilo. Era algo que a gente já esperava que fosse acontecer, era algo assim que a gente já sabia que poderia acontecer mesmo. E até falo para você o seguinte, você acha que existe possibilidade de desdobramento? Você ouviu agora o Dr. Marcelo falando no programa anterior do nosso? Você acha que os desdobramentos podem ser positivos e muito negativos para ele, inclusive por se tratar de uma eleição bem complicada agora para 2024? Eu acho que tem dois momentos diferentes, né? Primeiro, sobre o desdobramento, eu acho que ainda tem muita incerteza, né? A defesa do Donald Trump e aqueles que defendem Donald Trump tentam desmerecer essa acusação. Eu acho que depois de ontem isso ficou um pouco mais difícil, porque de fato foram apresentadas 34 denúncias contra ele, né, denúncias que mostram que não foi um caso isolado da Stormy Daniels, mas sim que existia um padrão, né, de subornar pessoas na eleição de 2016 para influenciar no resultado da eleição de 2016, né, e esconder esse suborno a partir da falsificação de documentos legais. Então, eu acho que tem sim chances disso dar em alguma coisa, né, de não dar em pizza. Agora, sobre se vai ser bom ou ruim, né, eu acho que vai ser bom e ruim ao mesmo tempo para o Donald Trump. Nas prévias do Partido Republicano, eu não tenho dúvida de que isso é bom para ele, né? Ele está conseguindo unificar o partido, ele está ganhando muita doação por causa dessa história. O discurso dele está sendo comprado principalmente pela sua base e pelo seu partido. Mas numa eleição geral, eu acho muito difícil ser beneficial a um candidato ter um histórico de ter sido condenado ou de estar numa investigação ou em várias investigações, né? A gente não sabe se aí pela frente virão novos indiciamentos, né? Isso certamente não vai ser bom para ele num cenário de eleição geral. Então tá, olha só, eu vou até pedir agora, porque você ontem, a gente mostrou aqui um trecho, a gente mostrou na realidade sua matéria que você fez para a TV 247, que você teve lá um pouquinho antes da chegada e da confusão toda, e conversou com algumas pessoas, né? Mas assim, os fãs do Donald Trump se manifestaram também dizendo que tudo faz parte de uma perseguição e que o Trump, ele é inocente. Para eles, se trata de mais uma caça às bruxas. Vamos acompanhar. Trump é inocente. Tanto em Nova York quanto na Flórida, perto da mansão onde mora o republicano, muita gente se manifestou a favor do ex-presidente. Eu sinto que ele não é culpado. Eles fizeram todas as caças às bruxas que fizeram na Rússia. Eles fizeram 2 impeachments falsos e lá vão eles de novo. Eles não vão conseguir isso. Eles não conseguiram apresentar nenhuma prova. Então, até que tenham provas, você sabe, o cara não é culpado. Não acho que ele vai enlouquecer, acho que ele vai ser muito comedido e muito sério. É um momento muito sério em nosso país. O ex-presidente dos Estados Unidos foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de 3 casos de suborno antes das eleições de 2016. E aí, Pedro, a gente vê justamente uma situação que não é nada mentirosa essa reportagem, porque você viu com seus próprios olhos lá. Eles são fanáticos, eles são malucos pelo cara, é isso, né? Paulo, eu não consegui ouvir a matéria, eu tava no mudo aqui pra mim, tá. Mas eu acho que é até divertido, porque eu vou contar então o que eu vi, que eu tenho certeza que vai falar com a história da matéria. Porque o que a gente viu lá, né, tanto lá quanto na Trump Tower, porque eu também estava na Trump Tower antes de ontem, né, ali na expectativa da chegada do Donald Trump, eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos apoiadores dele. Tudo que eu ouvi foi de que era um grande conluio,
né, midiático com George Soros, que quer destruir Donald Trump. Eu escutei repetidas vezes, né, questionando, é um questionamento natural, né, os apoiadores de Donald Trump, principalmente pelo clima que estava aqui em Nova York, Paulo. Eu acho que a audiência que assiste de Nova York e da região, né, da Tri-State Area, vai entender que muito estava se falando aqui, tá, sobre isso. Tinha uma preocupação muito grande da gente ter uma situação parecida com o 6 de janeiro. Então, a gente, né, perguntou isso aos apoiadores, né, e a gente ouviu repetidas vezes que os apoiadores do Trump são apoiadores super pacíficos, que não são violentos, que não atacam a polícia, que não são a favor de quebra-quebra, e que isso aconteceria se estivessem infiltrados. Então, enfim, fica aí um questionamento do quão embasado na realidade está esse discurso, né? Mas, enfim, estiveram presentes, se manifestaram, apesar do chamado do Donald Trump, né, para que eles fossem às ruas se manifestar em favor da sua defesa. O número foi muito pequeno, muito abaixo do esperado, né? O prefeito Eric Adams, aqui em Nova York, mobilizou 35 mil oficiais da NYPD, da Polícia de Nova York, e eu acho que, se eu te falar que tinham 50 manifestantes para Trump ontem, eu acho que eu estaria exagerando para cima. E ontem, inclusive, teve aquela situação lá das pessoas que chegaram ali onde você estava, 3 fazendo barulho por 50, inclusive, né? Tipo isso. Sim, é uma base pequena, mas é uma base barulhenta, né? Então, ontem, em determinado momento, a gente estava ali no espaço da mídia, vários deles, inclusive, por vezes passavam xingando a mídia. Acho que não é segredo nenhum que não sejam muito contentes com a mídia. Uhum. E aí, em determinado momento, após a entrada do Donald Trump, né, chegou 3 homens num... tipo um carrinho puxado por bicicleta, comum aqui de Nova York, quem já veio a Nova York conhece, turístico. É um tuk-tuk. Exatamente, um tuk-tuk com 3 caras atrás e com uma música alta de Donald Trump, que depois virou aquela And I'm proud to be an American. E ficaram lá cantando ali, berrando em frente à mídia, atrapalhando, né, o trabalho da imprensa, principalmente quem trabalha com vídeo. Mas é normal. Parece que a gente está vendo coisas assim que a gente já viu, uma novela antiga que no Brasil a gente já conhece, né? Mas olha só que interessante isso, porque no mesmo dia em que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi acusado, né, numa corte ali em Manhattan, quando você estava ali na frente dessa corte, onde os manifestantes se reuniram em frente ao tribunal para expressar as suas opiniões contra e a favor, como a gente disse aqui, a polícia acabou colocando também várias barreiras de segurança para evitar os confrontos entre as pessoas, mas teve uma situação muito interessante. O deputado Jorge Santos, que a gente conhece aqui por vários nomes, que representa o distrito ali de Long Island, enfrenta acusações na Câmara dos Estados Unidos por fraude eleitoral. Ele esteve presente do lado dos apoiadores do Trump e foi questionado, inclusive, pelos repórteres. E ele afirmou que está apoiando o presidente, mas ele deixou o local depois de ser vaiado por alguns republicanos e democratas. Aí o repórter fotográfico William Visco, né, ele foi quem conseguiu perguntar para o deputado se o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Então vamos acompanhar o que foi que aconteceu. Jorge, acredita que isso pode acontecer no Brasil também? Algo com o presidente Bolsonaro? Acredita? Acredito. E aí, Pedro? E aí, você acredita também que o que acontece no Brasil acontece... O que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil? Só corrigindo, o nome do fotojornalista é William Volkov, que conseguiu fazer essa imagem. Um fotojornalista brasileiro que mora aqui em Nova York. E, olha, acredito. Fico até na dúvida se o Jorge Santos de fato acredita, né? Porque é difícil acreditar em alguma coisa que ele fala. Mas... assim, Paulo, o que a gente viu, né, de 2016 para cá foi a extrema-direita no Brasil seguir uma cartilha semelhante à de Donald Trump. O Donald Trump ele foi algo que deu gás, né, para a campanha do Bolsonaro, para o Bolsonaro ser eleito presidente. Durante a presidência, o Bolsonaro repetiu muito daquilo que o Donald Trump fazia aqui nos Estados Unidos, né, em relação à pandemia. Eles se isolaram do resto do mundo, tiveram posições muito semelhantes. No
fim dos seus governos também foram muito parecidos, né? A gente teve o 6 de janeiro, aqui a invasão do Capitólio, e no Brasil eu falei, gente, a gente vai ter, né? Em algum momento teremos o nosso 6 de janeiro. Depois da posse do Lula eu falei, não vai acontecer, não aconteceu, não vai acontecer. Pá, 8 de janeiro. Então, segue-se aí uma cartilha, mas eu acho que a situação do Bolsonaro no Brasil ela é um pouco mais séria que a situação do Trump hoje, pelo menos. Porque nos Estados Unidos ainda existe uma questão que é o ineditismo de você ter um presidente passando por uma situação como essa. Né? Nunca se teve um presidente indiciado. Agora, será que vamos ter um presidente condenado? Porque isso, de certa forma, chega a um ponto que não interessa muito ao país desgastar o seu próprio sistema democrático. Né? É um orgulho dos Estados Unidos a estabilidade que o país tem. Né? E a partir do momento que a gente tem um ex-presidente que pode ser condenado, isso faz um pouco coro com o que os republicanos estão falando, né? De Estados Unidos transformar numa república de bananas. O Brasil, por outro lado, a gente é um país com histórico de instabilidades. Né? A gente viveu golpes, a gente teve presidentes empichados, a gente teve presidente preso. Então, no caso do Bolsonaro, primeiro, é uma denúncia que me parece um pouco mais grave do que a que o Donald Trump está respondendo agora, né? Pelo menos a denúncia específica que eu estou falando é a que ele foi depor, né, na Polícia Federal a respeito das joias sauditas, e num país onde tem um histórico de que presidentes podem ser presos. Sim. Então, eu acho que a situação dele fica um pouco mais complicada do que a do Trump aqui. Resta saber mesmo se vai ter, né? Prisão, algema, mugshot, fingerprints, etc. Né? Vamos ver se isso vai acontecer. Eu tô falando muito isso até porque muita gente compara a situação, né? E a gente sabe que é algo muito delicado. Voltando a falar do Trump, que é o nosso assunto principal aqui, tudo, até o Dr. Marcelo acabou de dizer que tudo volta agora a partir do mês de janeiro, este caso. Porém, a gente tem outros casos que podem eclodir até o final do ano. É possível a gente ver essas imagens novamente, Pedro, só que em outros lugares, porque a gente tem a questão da Geórgia, que eu acho que é o que vem primeiro, e depois Washington, né? Então, é possível a gente rever essa situação? Não vai ser mais inédito ou pedir, por exemplo, para a inteligência artificial gerar uma imagem do Trump sentado no banquinho dos réus ouvindo mais acusações? É bem possível, Paulo. E a partir do momento que a Procuradoria aqui de Nova York, ela quebrou esse ineditismo, né? Se existia alguma preocupação da Procuradoria na Geórgia, do Congresso, do Departamento de Justiça, que são quem estão à frente das outras investigações, de serem eles a causar o inédito, a situação inédita de se indiciar um presidente, se existia esse medo não tem mais, porque ele já foi indiciado, né? Então, isso dá força a essas outras investigações, né? E é importante pensar também que se essas investigações querem ter futuro, é importante que elas façam algo agora, né? Porque se já existe um discurso, né, de que esse indiciamento ele é politizado, se você tem um indiciamento no ano que vem, no meio de um ano eleitoral, a situação fica muito pior, né? Então, eu acredito que deva-se ter aí alguma intenção de acelerar esses processos para que possam vir novos indiciamentos ainda nesse ano, né? Para não ser algo que entre no ano eleitoral. Bom, quem quiser saber mais como é que funciona tudo isso, é claro, continua assistindo a gente aqui no SBR News, sempre. E você pode acompanhar o Pedro Paiva agora, toda semana. Eu não vou fazer o serviço, eu vou pedir para ele fazer o serviço do programa dele, porque ele sabe melhor do que eu. Mas é toda terça-feira, né, Pedro? Como é que é o programa que você faz na TV 247? Exatamente, Paulo. Primeiro, muito obrigado por estar com a gente. Ontem foi uma participação muito boa no programa. E o nosso programa se chama Américas de Ponta a Ponta. Sou eu, aqui de Nova York, e a Márcia Carmo, que é correspondente
da TV 247 em Buenos Aires, e a gente faz esse programa trazendo as notícias que são relevantes nos Estados Unidos, na Argentina e em tudo aquilo que está no meio. E no Canadá também, né? Está em cima. E a gente conversa com a comunidade brasileira dos mais diversos países e traz esses temas para a gente poder debater mais a fundo. Então, terça-feira, a partir das 11... Terça-feira, às 2h, no horário de Brasília. Então, 1h para quem está em Nova York e 11 da manhã para quem está aqui em Utah, 10 da manhã para quem está na Califórnia. Eu estou ficando bom desse negócio de fuso horário. Exatamente. A gente é meio que obrigado a falar sobre isso. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Eu acho que é importante a gente ter visões também de todos os lados e trazer isso. Isso é a função do repórter. Por isso que eu comecei perguntando, porque eu acho que o repórter é a testemunha ocular da história. Ele está aqui para assistir e para escrever, mas escrever do jeito certo, sem fake news, né? Que eu acho que esse é que é o nosso compromisso. Exatamente. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite para você. Bom programa. Manda um abraço aí pro Bud e fala para ele não comer mais sofá, tá? Por favor. Vou tentar. Falou. Boa noite para você. Um abraço. Esse é o Pedro Paiva, direto de Nova York, ele que acompanha tudo que acontece por lá na TV 247. Vale a pena você se ligar no canal da TV 247. Olha, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele publicou no Twitter já há algum tempo que o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Mas será mesmo? Pois o pai dele foi ouvido pela Polícia Federal em Brasília sobre as joias das Arábias. As informações são da TV Brasil. O depoimento deve começar logo mais às 2h30 da tarde. A PF deve ouvir 10 pessoas simultaneamente e em salas diferentes. O objetivo é confrontar informações e impedir o compartilhamento de estratégias de defesa. Além de Jair Bolsonaro, vão prestar depoimento também o ex-ajudante de ordens dele, tenente-coronel Mauro Cid, além de assessores do governo passado e fiscais da Receita Federal. Jairo Moreira da Silva, primeiro sargento da Marinha, já foi ouvido. Ele afirmou à PF que foi ao aeroporto de Guarulhos em dezembro do ano passado tentar reaver as peças após ordem do tenente Cleiton Henrique, assessor de Mauro Cid. Nesta terça-feira, os advogados do ex-presidente devolveram o terceiro pacote de joias recebidas na Arábia Saudita em 2019. Entre os itens está um relógio da marca Rolex. A entrega foi feita em uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília. A decisão atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Em uma mensagem em rede social, Fábio Van Garten, assessor do ex-presidente, disse, abre aspas, que a entrega reitera o compromisso da defesa do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre respeitou a legislação em vigor sobre o assunto, fecha aspas. Os advogados de Bolsonaro já haviam devolvido, segundo o estojo, também por ordem do Tribunal de Contas. O kit continha um relógio, uma caneta, um anel e um tipo de rosário da marca suíça Chopard, avaliados em R$500 mil. As joias não foram declaradas à Receita Federal quando ingressaram no país. Já a primeira caixa, com colar, anel, par de brincos e relógio de diamantes, foi retida pela Receita Federal no aeroporto. Os objetos, avaliados em R$16,5 milhões, também não foram declarados na alfândega. À época, o assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que as joias eram um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse aí tá enrolado mesmo, hein? Depois do anúncio no corte da produção de gasolina pela OPEP, o combustível já teve aumento, sabe onde? Na Flórida. O preço da gasolina comum na Flórida subiu 10 centavos por galão na semana passada e deve continuar subindo, de acordo com a AAA. A média do estado na terça-feira, ontem, era de $3,47 contra $3,37 da semana anterior, devido a uma redução inesperada na produção de petróleo da OPEP e dos seus aliados, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia, que foi anunciado no domingo passado. O plano busca estabilizar o mercado e deve durar até o final do ano. Os Estados Unidos reagiram negativamente, descrevendo a resolução como desaconselhável. Tom Clousa, que é chefe global de análise de energia da OPS, acredita que os preços não devem chegar nem a $4 por galão, mas alerta que se houver furacões ou tempestades que afetem a produção ao longo da costa do Golfo, o impacto nas bombas pode intensificar até o final do verão.
O Senado da Flórida, agora sim, a gente falando inclusive sobre essa situação lá, é o seguinte: o Senado da Flórida aprovou um projeto de lei para proibir o aborto após 6 semanas de gestação. A lei vai para aprovação na Câmara e o governador Ron DeSantis já sinalizou o apoio e diz que vai sancioná-la. Na segunda-feira, o Senado da Flórida aprovou um projeto de lei para proibir o aborto após 6 semanas de gestação. A medida é apoiada pelo governador republicano Ron DeSantis e ainda precisa ser aprovada pela Câmara antes de chegar à mesa do governador. Atualmente, a Flórida proíbe o aborto após 15 semanas. O projeto de lei, patrocinado pela senadora estadual Erin Grohl, prevê exceções para mulheres que enfrentam um risco de vida durante a gravidez e isenções de até 15 semanas para vítimas de estupro, incesto e tráfico humano. Além disso, a legislação contempla uma verba de 30 milhões para o Departamento de Saúde da Flórida para que ele possa expandir programas que apoiam a contracepção, a maternidade e a paternidade. A medida foi aprovada por 26-13, com 2 votos negativos de membros do Partido Republicano, da senadora estadual Ileana Garcia e do senador estadual Corey Simon. Antes da votação, Grohl invocou comentários feitos pelo ex-presidente Bill Clinton, um democrata que diz que o aborto deveria ser seguro, legal e raro. Os democratas do estado argumentam que o projeto de lei apoia os princípios cristãos e que o governo não deveria interferir nas decisões que uma paciente toma com o seu médico. Os republicanos têm maioria absoluta no legislativo lá da Flórida e espera-se que o projeto de lei não tenha dificuldades para chegar a Ron DeSantis depois de aprovado na Câmara na próxima semana. A proibição do aborto após 6 semanas alinharia a Flórida com as restrições de outros estados controlados por republicanos e daria a Ron DeSantis uma vitória política e uma questão importante para os eleitores das primárias do Partido Republicano antes de sua possível candidatura à Casa Branca. Agora uma notícia muito triste, olha só, 8 imigrantes, incluindo 2 crianças, morreram ao tentar atravessar do Canadá para os Estados Unidos num barco que naufragou no rio St. Lawrence. As vítimas eram da Romênia e da Índia, elas foram encontradas na comunidade tribal de Mohawk, que fica nas províncias canadenses de Quebec e Ontário e parte do estado de Nova York. As autoridades disseram que o barco, que era muito pequeno, teria virado devido às condições adversas, incluindo chuva, granizo e ventos fortes. Um cidadão canadense que operava o barco ainda está desaparecido. O território de Mohawk é conhecido por ser um ponto de passagem para o tráfico de pessoas e contrabando, devido à sua localização e às condições pantanosas que dificultam o controle policial. As autoridades canadenses já declararam estado de emergência em fevereiro deste ano, devido ao repentino de imigrantes que chegam todos os dias na fronteira com os Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau lamentou o ocorrido e enviou condolências às famílias dos mortos. As buscas pelo cidadão canadense desaparecido continuam ali na região. O incidente destaca os perigos enfrentados pelos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal, muitas vezes colocando as suas vidas em risco, né? Que lamentável isso. Gente, é aquilo que eu falo, seja lá em cima no Canadá, seja no sul, não vale a pena a gente seguir dessa forma, né? Agora, um caso de preconceito que a gente já vem falando há bastante tempo, que existe isso contra imigrantes. Uma brasileira, ela foi espancada em Massachusetts. Ela não teve a identidade revelada, mas as imagens da agressão de uma americana de 39 anos acabou viralizando e foi assunto na mídia brasileira também. A gente vai acompanhar agora as imagens que são fortes. A xenofobia é crime e logo na sequência nós vamos ver um pouquinho do depoimento da brasileira que agora corre atrás dos seus direitos aqui nos Estados Unidos. E eu volto a repetir, as imagens são fortes. Vamos acompanhar. Do you understand? I got it. Oh my God, polícia! What the fucking shit? Que isso, gente? Brasileira.
Essas imagens foram gravadas e acabaram viralizando, e você viu aí na imagem, a mulher de preto é a brasileira e a mulher de branco é a americana, que tem 39 anos. Olha só como ela bate. Ela bate mesmo, e as pessoas ali sem saber o que fazer. E chama a polícia, vamos continuar acompanhando. Chama a polícia. Tá com água nelas, Wanda? Não. É brasileira? Chama a polícia, Vitória. Vai lá. Você vê que a brasileira coloca as mãos para trás, inclusive, mesmo depois de ter sido espancada absurdamente ali, né? Olha, de acordo com algumas testemunhas, a agressora teria gritado para a vítima: volta para o seu país. Pega a placa do carro, filma a placa do carro aí, filma a placa do carro. Vai, pega, filma não, tira foto só. Não, dá pra descer no meio do carro, para né? Ah, elas estão juntando os carros ou o quê? Sei não. Ai. Tira a pira pra mulher ver ela, tira o telefone, tira o telefone. E essa mulher, ela teria gritado ali, ó, volta pro seu país, antes de se posicionar na frente do carro dela e desferir diversos socos na cabeça, no rosto e no estômago da brasileira. A vítima, que perdeu um dente e teve o braço deslocado durante a agressão, afirmou que a agressora estava armada com um canivete ou um punhal, enquanto a polícia alega que ela usou um molho de chaves como arma perigosa. A agressora foi presa na noite do incidente, pagou fiança e foi liberada. Ela foi acusada formalmente de 2 crimes, agressão física e agressão com arma perigosa. O ataque foi filmado, como você viu aí, por diversas pessoas, e o vídeo mostra a brasileira abaixada aí ao lado do carro, enquanto a americana espanca. Durante a agressão, a vítima pede ajuda em português, pedindo que alguém chame a polícia. Os seus filhos, segundo relato em uma rede social, ficaram traumatizados com a situação. Acho que a gente dava para ouvir, né, inclusive, isso durante o vídeo que está passando embaixo. A brasileira foi encaminhada para um hospital onde recebeu tratamento para os ferimentos em entrevista a um programa de rádio local na sexta-feira. Ela disse estar abalada psicologicamente e sentindo muitas dores nas costelas sempre que usa o cinto de segurança do carro. Aí ela disse o seguinte, abre aspas: estamos vindo para esse lugar para tentar construir as nossas vidas e é triste ver que essas situações de violência e xenofobia estão se tornando cada vez mais recorrentes. Ainda não foram divulgadas informações sobre o desdobramento judicial do caso, mas presta bastante atenção, tá? Nisso que eu vou falar para você, porque é o seguinte: o Dr. Marcelo Gondim, no programa que antecedeu aqui o SBR News, fez questão de comentar esse caso. A gente vai deixar inclusive esse trecho separado nas nossas redes sociais, também no sbrtv.com, para você entender que sim, qualquer pessoa que que está sofrendo ou sofre uma agressão como essa, e tem essas provas todas, é uma agressão onde ela ficou, por exemplo, sem o dente, tem direitos, inclusive direitos de imigração. Então, gente, agora é mais do que hora da gente falar de imigração, porque é o seguinte, ó, você sabe que às quartas-feiras, aqui antes do SBR News, tem um programa Imigração com Marcelo Gondim, que eu acabei de citar, onde você tira suas dúvidas sobre o seu processo, sobre o seu caso, fica bem informado sobre o que está rolando na imigração do país. E logo depois do Repórter Brasil Hoje, depois dos 5 Minutos de Fama, você tem a reprise do programa, se você não conseguiu participar do programa de hoje. Mas é claro que para você encontrar as soluções para o seu caso migratório, você tem que entrar em contato mesmo com a Gondim Law pelo site www.gondimlaw.com. Você marca a sua consulta ali. A Gondim Law tem um time de profissionais experientes e licenciados que vão ajudar você a alcançar o sonho americano. Se você pensa em imigrar, então você tem que conversar com o Marcelo Gondim e os advogados de imigração da Gondim Law. Marque a sua consulta agora mesmo, aponte sua câmera, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aí na sua tela e você vai cair direto no site www.gondimlaw.com. Gondim Law, o seu sucesso é o nosso objetivo. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com. Uma avó
ela é indiciada por morte de 2 crianças enquanto elas eram cuidadas por ela na Flórida. A polícia do condado de Hardee, na Flórida, está investigando a morte de 2 crianças pequenas que foram cuidadas pela avó. Segundo informações divulgadas recentemente, em novembro de 2022, Tracy Nix, ex-diretora de uma escola, teria esquecido Uriel Schock, de 7 meses, em seu carro do lado de fora da casa dela, em um dia de 90 graus, enquanto ela praticava piano. A criança acabou morrendo por conta do calor extremo. O caso ocorreu menos de um ano depois que o irmão mais velho da menina, Ezra, de 16 meses, se afogou em um lago enquanto a senhora dormia. O advogado de Nix disse que a morte da criança no carro quente foi obviamente um acidente e que a avó está totalmente devastada. William Fletcher teme que a repercussão em torno de ambos os casos dificulte a obtenção de um julgamento justo para a cliente dele. Em dezembro de 2021, Nix estava cuidando de Ezra quando adormeceu. O menino abriu a porta sozinho, saiu de casa e se afogou em um lago perto da residência da família. Na época, a polícia tentou abrir uma acusação de negligência infantil contra Nix, mas o Ministério Público se recusou a apresentar queixa por causa de evidências insuficientes. A mãe das crianças, Kayla Nix Schock, disse que não sabia que a polícia havia tentado apresentar acusações pela morte de Ezra até a acusação de homicídio culposo agravado, que foi registrada após a morte de Uriel. Kayla afirmou que, como mãe das crianças, exige que Nix seja condenada e presa. E se condenada, ela pode pegar entre 12 a 30 anos de prisão. Um tiroteio envolvendo membros de gangues de motoqueiros deixou 6 pessoas baleadas, incluindo uma mulher, em um bar em Oklahoma City. 9 pessoas de diferentes clubes de motorbike estavam envolvidas numa briga que começou dentro do bar. A briga começou no Whiskey Barrel Saloon e se espalhou pelo estacionamento do local. 3 homens morreram, 2 foram identificados como Francisco Tanajara, de 38 anos, e Eric Oderholzer, de 29 anos. Os nomes dos feridos são Tyler Myers, Felicia Wallace e Clayton Owens. Myers e Oberholzer foram vistos entrando no bar e conversando com um homem que usava símbolos dos bandidos. Um grupo de 7 pessoas, então, os seguiu antes que uma confusão começasse e diversas armas fossem sacadas. A ordem exata dos eventos ainda não está muito clara, não. A gangue Homietos, da qual Myers e Oberholzer faziam parte, já teve violentos conflitos com a rival Bandidos, que chama Bandits, em outros estados americanos. O atirador de Oberholzer não foi identificado, mas a polícia diz que ele foi morto depois que Myers atirou nele. O homem baleado por Oberholzer, Francisco Tanajara, morreu no local. O estado de saúde dos feridos ainda não foi divulgado. O Departamento de Polícia de Oklahoma City não descarta novas prisões no caso, que segue em investigação. Myers está sendo mantido sem direito à fiança no centro de detenção do condado de Oklahoma, acusado de homicídio de 1º grau, e quem tiver informações sobre o caso pode ligar para a linha de pistas do Departamento de Homicídios da Polícia de Oklahoma City, Crime Stoppers, que você está vendo aí na tela, 405-233-7300. Gente, algo impensável, algo simplesmente absurdo, algo que não tem como a gente descrever. Um homem de 25 anos invadiu uma creche na cidade de Blumenau, no interior de Santa Catarina, lá no Brasil, e matou 4 crianças entre 5 e 7 anos. O bandido se entregou à polícia mais tarde e está sob custódia. Os ataques às escolas lá no Brasil têm aumentado de uns anos para cá. A cidade de Blumenau foi cenário de uma tragédia brutal nesta quarta-feira. Um homem de 25 anos matou com uma machadinha 4 crianças em uma creche particular. Após o ataque, o agressor se entregou e foi preso em uma sede da Polícia Militar. Autoridades confirmaram que outras vítimas foram levadas para hospitais da cidade de Santa Catarina. O presidente Lula condenou no Twitter a tragédia. Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Os ataques a escolas aumentaram nos últimos anos no Brasil. O mais recente aconteceu em 27 de março. Um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de uma escola em São Paulo. Em novembro do ano passado, um rapaz de 16 anos matou a tiros 4 pessoas e feriu mais de uma dezena em 2 ataques a escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.
Em 2019, 2 ex-alunos mataram 8 pessoas a tiros em uma escola de ensino médio em Suzano, na periferia de São Paulo, e depois se suicidaram. O ataque mais mortal já registrado no Brasil ocorreu em 2011. 12 crianças foram mortas quando um homem abriu fogo em sua antiga escola em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, antes de tirar a própria vida. Lamentável, viu? Se você quer mandar sua mensagem, aproveita para mandar mensagem para a gente, porque agora já são, até ligar aqui, são 9h50 da noite. Muito obrigado pela sua audiência aqui em todas as nossas plataformas. Você pode mandar mensagem através das nossas redes sociais, tá? Você pode mandar pelo YouTube, Facebook, também pelo Instagram e pelo Twitter. E se você quiser mandar um vídeo seu, é só você apontar a sua câmera para essa imagem do QR Code que está aí na sua tela. E aí a gente recebe aqui as imagens do seu vídeo que você fez, uma matéria ou de repente um comentário que você quer fazer em vídeo, quer aparecer aqui no SBR News, você pode, porque aqui você tem vez e voz, tá? Deixa eu aproveitar aqui então para ler as mensagens que vocês já mandaram para mim. Aqui, ó, Denis Motovlog do Japão. Tô no Japão sim, que eu falei para ele que deu um salve, o salve sai do Japão, entendeu? Essa aqui é a história, né? Gosto da experiência do doutor. Em breve estarei aí e o procurarei. Obrigado, viu, o Denis. Marcela, boa noite, Paulo. E o lunático negou 34 acusações. Que circo. Pior é que eu acho que esse psycho ainda vai se livrar. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Que a justiça seja feita. Jogo de véi, é isso mesmo? Com Jota e Alvarenga. Olha aí. Obrigado pela audiência, viu? Jogo de véi. Tá bem, véi, né? Sim. Marcelo Moreira. Boa noite, Paulo e toda a equipe da USBR TV. Hoje é o meu aniversário. Manda um abraço. Ô, Marcelo, parabéns aí pra você. Marcelo tá dando uma repaginada, chegando agora aos 35 anos, né? Todo dia que a gente faz 35 anos, né, Marcelo? Parabéns pra você. Feliz aniversário, tudo de bom. E que o Chique... 35 anos de carreira, né? Que tá... tipo isso. Ele falou, eu não vou falar o que o Tony falou aqui, não, porque, não, deixa só para mim aqui. Mas, Marcelo, parabéns e que o Chique TV siga com muito, muito, muito pela frente, tá? Obrigado mesmo pela sua audiência aí com a gente e muito obrigado pelo trabalho que eu sei que você está fazendo cada vez melhor e se superando, que deixa a gente muito feliz, tá? Parabéns, muitos anos de vida aí para você. Olha só, você sabe que você pode participar então, da forma como eles fizeram, é só você mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, é só você entrar lá e mandar. Tem muita gente que assiste pelo Roku, né? E daí não tem como entrar na rede social ou tá ouvindo a gente depois, não tem problema. O que importa é você estar sempre bem informado com a gente aqui, tá? Seguinte, gente, olha só. Uma mulher suspeita de envolvimento em um ataque a um café que matou um blogueiro russo, ela é presa e vai ficar detida por 2 meses em Moscou. Um tribunal de Moscou ordenou nesta terça-feira que Daria Trepova, suspeita do ataque à bomba em um café em São Petersburgo no domingo, seja mantida sob custódia por pelo menos 2 meses. O atentado destruiu o estabelecimento, deixou dezenas de feridos e matou Vladlen Tatarsky, um blogueiro militar pró-Kremlin e defensor da invasão à Ucrânia. Investigadores acusaram Trepova de terrorismo e que agiu sob ordens de figuras baseadas na Ucrânia. O comitê de investigação confirmou que a suspeita levou uma estatueta equipada com explosivos para o café e a entregou ao blogueiro, cujo nome verdadeiro era Maxim Fomin. Não está claro se Trepova sabia sobre o conteúdo da estatueta e há poucos detalhes públicos sobre seu papel no ataque à bomba. Diferentes acusações são feitas em torno do atentado. O Comitê de Investigação e o Comitê Nacional Antiterrorismo alegaram que apoiadores do opositor preso Alexei Navalny ajudaram a Ucrânia a realizar o ataque. Na internet, o ex-presidente Dmitry Medvedev acusou a oposição russa de travar uma guerra e executar seus compatriotas. Um dos principais aliados de Navalny disse acreditar que membros do Serviço de Segurança Interna, o FSB, estão por trás do assassinato do blogueiro militar. A Ucrânia culpou os opositores do regime russo pela explosão. E Vladimir Putin ataca os Estados Unidos mais uma vez. Agora ele diz que os americanos são os responsáveis pela situação da Ucrânia e, consequentemente, pela guerra. Tudo isso por conta do apoio que Washington deu para derrubar o presidente do país, lá da Ucrânia, em 2014, que era aliado de Moscou. Vladimir Vladimirovich Putin. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos de serem os responsáveis pela crise ucraniana.
Washington apoiou em 2014 a revolução que derrubou o então presidente Viktor Yanukovych, que era um aliado de Moscou. Putin deu as declarações durante a cerimônia de recebimento das credenciais da nova embaixadora americana na Rússia, Lynn Tracy. От которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos, das quais a segurança e a estabilidade globais dependem diretamente, infelizmente passam por um grave momento. O apoio americano ao golpe de Estado em Kiev em 2014 resultou na atual crise ucraniana. Госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. Putin, que também aceitou as credenciais do novo embaixador da União Europeia, Roland Gallarhag, mandou uma mensagem de conciliação ao bloco e garantiu que Moscou não tem intenções hostis contra nenhum país. Quero enfatizar que a Rússia está aberta a construir parcerias com todos os países, sem exceção. Nós não vamos nos isolar do mundo e não temos intenções hostis contra ninguém. A cerimônia desta quarta-feira aconteceu uma semana depois de o jornalista americano Ivan Gershkovich ter sido preso sob alegações de espionagem, a acusação rejeitada pela Casa Branca. Lynn Tracy, uma diplomata que fala russo e que já trabalhou em Moscou e em outras ex-repúblicas soviéticas, foi indicada em setembro pelo presidente Joe Biden para ocupar o posto, que é considerado de alta sensibilidade. Tracy substitui John Sullivan, indicado pelo ex-presidente Donald Trump e que deixou o cargo no verão passado por motivos familiares. A nova embaixadora herda alguns casos espinhosos, em particular a guerra na Ucrânia. E alguns ataques violentos a uma mesquita em Israel deixam dezenas de pessoas feridas. A polícia israelense diz que já prendeu mais de 350 pessoas envolvidas com ataque em pleno período do Ramadã. A polícia israelense anunciou a prisão de mais de 350 palestinos nesta quarta-feira em Jerusalém. As prisões ocorreram em meio a confrontos violentos durante a madrugada na mesquita de Al-Aqsa. De acordo com autoridades do Estado judeu, a tensão escalou depois que agitadores mascarados entraram no templo com paus e pedras para perturbar a ordem pública. A polícia israelense divulgou um vídeo que mostra explosões do templo que pareciam ser provocadas por fogos de artifício. Os enfrentamentos coincidiram com as celebrações do Ramadã muçulmano e da Páscoa judaica, em um clima de grande tensão entre israelenses e palestinos desde o início do ano. O templo fica na esplanada das mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã em Jerusalém Oriental, o setor palestino da cidade sagrada, ocupado e anexado por Israel. A esplanada está construída sobre o que os judeus chamam de Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. O movimento islâmico Hamas, que governa a faixa de Gaza, denunciou o episódio como um crime sem precedentes e convocou os palestinos da Cisjordânia ocupada a comparecer em massa à mesquita de Al-Aqsa para defendê-la. A Jordânia, que administra os locais sagrados muçulmanos de Jerusalém, condenou a situação e pediu às forças israelenses que se retirassem imediatamente da mesquita. Após os confrontos em Al-Aqsa, vários foguetes foram disparados a partir do norte da faixa de Gaza em direção ao território de Israel. Em represália, o exército israelense executou ataques aéreos contra o que afirmou serem instalações militares do Hamas na faixa de Gaza, onde dezenas de pessoas haviam protestado horas antes. Os manifestantes queimaram pneus e prometeram defender e proteger a mesquita de Al-Aqsa. A violência provocou quase 110 mortes desde janeiro e foi retomada no fim da semana passada, após uma calma relativa que era observada desde o início do Ramadã, em 23 de março. Lamentável, né? Se você mora em Londres, você já pode comprar o selo comemorativo do rei Charles III. Isso mesmo. Mantendo a tradição real, o selo traz estampado o lado esquerdo do rosto do monarca. Divulgados em fevereiro, os primeiros selos postais com a imagem do rei Charles III começam a ser vendidos no Reino Unido nesta terça-feira. As chamadas estampas definitivas para uso no dia a dia mostram o lado esquerdo do rosto do soberano, mantendo a tradição adotada desde 1840, quando a rainha Vitória lançou o primeiro selo postal da monarquia britânica. A imagem é uma versão adaptada do retrato feito pelo escultor Martin Jennings para ilustrar as novas moedas do Reino Unido, que já estão em circulação. Charles III sucedeu a mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado e será coroado rei no próximo dia 6 de maio.
O diretor executivo da Britain's Royal Mail, Simon Thompson, afirma que as estampas britânicas são únicas porque não têm a bandeira do país, já que a imagem do monarca é suficiente. Mesmo com o lançamento dos novos selos de Charles III, as estampas de Elizabeth II continuarão a ser produzidas. Depois eu quero saber quem é que vende mais, se é a Betinha ou se é o Carlão aí. Mas vamos falar de coisa boa, então vamos falar do seu futuro, pode ser? A Internexus Provo quer ser protagonista na sua história de sucesso e, para isso, está oferecendo vantagens exclusivas para novos alunos. Presta bem atenção. É desconto para quem estuda à tarde, promoção para quem está vindo de qualquer escola do país e ainda alguns prêmios para quem indica outros alunos, se você já é aluno. Lá no nosso Instagram, a gente vai colocar lá uma postagem mostrando todos os prêmios que você pode escolher quando você indicar alguém. Se você está vindo do Brasil, você não precisa ser refém da escola e começar apenas quando a escola quiser. Na Internexus Provo tem turma nova começando todos os meses. Isso faz da Internexus Provo uma escola bem diferente das outras, extremamente exclusiva. Vem para a Internexus Provo agora mesmo. Então você vai apontar a sua câmera, a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, ou então você chama um dos nossos atendentes no WhatsApp mesmo, por esse telefone que está aí, que é o 801-717-2141. Tá? Você já sabe, estudar na Internexus Provo é dar um prêmio à sua inteligência. A seleção brasileira feminina de futebol faz o seu último treino antes de enfrentar a seleção da Inglaterra na chamada finalíssima. Tudo isso antes da estreia na Copa do Mundo Feminina de Futebol. A seleção feminina realizou nesta quarta-feira, em Londres, a última atividade antes da disputa da finalíssima contra a Inglaterra. Esta será a primeira edição do troféu que reúne as campeãs da Copa América e da Eurocopa. As jogadoras treinaram no gramado do estádio de Wembley, palco da decisão desta quinta. Com importantes desfalques como as atacantes Marta e Debinha, a técnica Pia Sundhage fez mistério e liberou apenas os primeiros 15 minutos do trabalho para a imprensa. Este será o quarto confronto entre Brasil e Inglaterra, que conquistou 2 vitórias nas 3 partidas anteriores. O único triunfo das brasileiras aconteceu em outubro de 2019, em Middlesbrough, naquele que foi o último duelo entre as duas equipes. Todas as partidas terminaram com a diferença mínima no placar. Depois do jogo contra a Inglaterra, as comandadas de Pia Sundhage terão pela frente a Alemanha, vice-campeã europeia, na próxima terça-feira. A seleção feminina estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho contra o Panamá, em Adelaide, na Austrália. Então vamos de previsão do tempo. Segundo o Weather Channel, a frente fria que estava somente sobre a região oeste está ganhando força e vai começar a crescer e se dirigir para a costa leste dos Estados Unidos. As temperaturas no centro do país elas devem cair bastante, enquanto na costa leste vem bastante chuva e continuam as altas temperaturas. Então vamos para o mapa? Vamos lá então, vamos para o mapa porque a situação é justamente essa que a gente vai trazer para você, tá vendo? Olha só, esse clarão que acabou de passar aqui é justamente a frente fria que está tomando proporções exageradas, inclusive, vamos dizer, né? São Francisco segue com sol entre nuvens, 59, Los Angeles com bastante calor, 75 é a máxima, a gente tem Las Vegas aqui com 67, aí a gente vê essa área de instabilidade que está chegando aqui, justamente na região de Seattle. Seattle não passa de 51 com chuva. Salt Lake, aumenta a temperatura, 47 com sol, não vem, não está chegando nenhum tipo de neve por aí para os próximos dias, tá? Phoenix, no Arizona, continua com 81, bastante calor. Casper, 35 com sol e também com vento, tá? A gente tem Albuquerque, no Novo México, com 63 de máxima e eu já falei aqui de Salt Lake, a gente tem Missoula aqui com 53. Tá vendo essa marca aqui? É justamente essa área de alta pressão que é essa frente fria que chegou com muita força. Quer ver a situação, como é que fica a situação no meio do país? A situação é mais ou menos assim, ó, vou mostrar para você. Tá tomando ainda mais espaço, quase chegando lá na costa leste, e olha como baixa muito a temperatura aqui no Texas, chegando a 66 em Dallas, 69 em Houston com chuva, e Amarillo não passa de 63. Aqui Little Rock vai a 58, Jackson no Mississippi 70
51. Seguindo aqui do lado de cá, da frente fria, St. Louis 59, Chicago 54, Des Moines aqui no Iowa 57, a gente tem Marquette com 29, Fargo com 30. E aí, quando a gente pula para o lado de lá, New Orleans, que está do lado de lá da frente fria, que está empurrando essa área de baixa pressão, que é o calorão, New Orleans chega a 82 com chuva. E aí, na costa leste, a situação é essa que eu vou mostrar para você, que é calorão. Muito quente e com bastante chuva, que foi o que eu disse no começo, quando a gente começou a falar. Ó, Nashville, apesar de estar aqui bem na metade, vai fazer frio com chuva, 55 em Nashville. Mobile aqui, 84, que é bem na pontinha aqui da Flórida, 90 em Tampa, 86 em Miami, calorão de verão. Atlanta, 84 com dia nublado também em Raleigh com 84, Baltimore, 87, e para os nossos amigos lá de Boston, em Massachusetts, 70 de máxima, quer dizer, já está chegando um calor com uma chuva absurda. Tem muita gente reclamando que não viu muita neve esse ano em Boston. A gente está vendo até demais aqui. Em Syracuse aqui, 61 de máxima, Detroit, 54, não passa disso. Essa é a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Então, você já sabe que a situação é essa. Ficar prestando atenção, porque tudo pode mudar e o inverno pode chegar antes mesmo do verão. Só para você entender, tá tudo muito louco. As informações são do Weather Channel sempre, tá? Gente, a gente fica por aqui. Tá chegando aí o Léo Martinez com 5 minutos de fama, com tudo sobre a eliminação da Marvel no Big Brother Brasil. Na sequência tem o Repórter Brasil, da TV Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. O O'Reilly tem edição especial amanhã, quinta-feira. Você fica com a gente, nós somos a USBR TV, a TV da família brasileira no exterior. Boa noite para você, fique com Deus. Tchau. USBR News. Oferecimento. Internexus Provo. Novas turmas começando todos os meses. Aproveite a promoção para o período da tarde. 801-717-2141. Gondin Law. Nossa missão é realizar os seus objetivos e sonhos nos Estados Unidos. Agende a sua consulta agora mesmo pelo site www.gondinlaw.com. Imigrar não é algo simples, mas a Gondin Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondin Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo a consulta pelo site www.gondinlaw.com. A casa mais vigiada do mundo está de volta. Bora fofocar? Assista, curta e comente com quem entende de Big Brother Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. 5 Minutos de Fama, com Léo Martinez. Muita coisa bacana que a gente preparou para você, que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro. O'Reilly, com os detalhes da semana e também a sua participação. E eu gosto de gente assim, que fala mesmo. Tem que falar, gente. Tem que falar. Tem que falar mesmo. BBB na USBR TV. Você vai querer dar uma espiadinha. Então você pode estar ligado, pode estar por dentro de tudo. É só você querer. USBR TV, a TV da família brasileira no exterior.